Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do canal Teologando. Meu nome é Wallace. Meu nome é Vinícius. Meu nome é Rafael. E a gente vai estar falando um pouco aqui do que a gente vai estar explorando nesse canal e passando de conhecimento para você. Amém. Amém. Jesus. Aleluia. Aleluia. A gente vai estar falando hoje sobre religião e sobre as escrituras. Será se elas convergem? Será se elas divergem? A gente vai estar tratando sobre esse tema aqui numa conversa legal aqui, eu acho. Para começar, o que é religião? Qual a sua definição? Me diga você. Vamos lá, Vinícius, a sua definição. Não, Nossa, tu ia falar a definição. Ah, quer que eu fale? Tá, tipo, religião tem muitos conceitos. Você pode procurar no Google, pode procurar no dicionário, cada um vai dar um conceito diferente. Mas a gente pode definir religião como aquele tipo de manifestação ou um conjunto de ideais que acompanham uma crença. Por exemplo, na Grécia, eles tinham uma cultura por exemplo, de Deus Zeus, por exemplo, e eles acreditavam dessa forma e eles tinham uma religião por trás disso. E também podemos falar da forma de, por exemplo, religiosamente, que se trata de uma coisa frequente que acontece, vamos dizer assim, um culto terça, sexta e domingo. E nesse culto é um culto litúrgico que acontece tais coisas de maneira religiosamente. Quais são os perigos da religião? Quando a pessoa perde a fé em Deus, ela vai colocar a fé dela em outras coisas. E isso pode ocasionar com um perigo, como você colocar sua fé na política como religião. O que aconteceu na Alemanha nazista, no Brasil também acontece, em Cuba. Então a gente no aspecto religião, a gente tem muitas pontas, tanto pontas positivas como negativas. A gente pode citar muita coisa negativa da religião, mas também a gente tem que levar em consideração que a religião ela é um veículo que realmente ela nos direciona para Deus. Eu acredito que se não tivéssemos o intermédio da religião, talvez seria até um pouco mais complicado a gente estar seguindo a Deus. Mas a gente não pode viver por influência da religião, porque mesmo o próprio Deus ele não criou a religião. E também, inicialmente, uma pessoa que está se convertendo, está passando por uma fase de conversão na igreja, é muito importante que ela tenha um período de adaptação, de conhecimento da palavra de Deus. E às vezes a maneira delas conhecerem a palavra de Deus é vindo através da igreja, através do pastor, através da irmã da igreja. Então não é porque a igreja tem vários aspectos que não condiz com a palavra de Deus que ela vai ser inválida no seu aspecto completo. Então a religião ela tem sua importância, mas tem seus pontos positivos e negativos, né? Não é um preto no branco, tem vários tons de cinza. Como falou, tem vários tons de cinza. Cabe uma interpretação pessoal de cada um. Só que é notório dizer que a religião ela tem trago uma influência muito negativa, principalmente para o nosso paísinho, que infelizmente as pessoas não tem o costume da leitura, não tem o costume de assistir os jornais e até muito acompanhar as notícias. Eu não sei se vale comentar aqui, teve um caso lá eu vou falar dos judeus missionários, né? Pode falar. Teve um caso lá dos judeus missionários, né, que tem muitas pessoas que estão acompanhando lá, o Hillel, é o nome do cara, né? Hillel é o pastor presidente, é o pastor presidente lá dos judeus missionários. No momento em que ele estava pedindo dízimos, ofertas, né? Ele disse que estava pedindo uma oferta lá de R$1.000. Para 1.000 pessoas, R$1.000. Isso, 1.000 pessoas para R$1.000. Aí se levantou um senhor lá, não sei se era pai dele, não sei de que pai que ele era, mas ele levantou e começou a falar mesmo, como se Deus tivesse falado para ele dizer aquilo. A igreja toda calada, né? A igreja deles lá é imensa, cabe muitas pessoas lá, né? Não sei quantas quantidades, uns 3.000, 5.000, não sei. Mas aí, esse vídeo gerou repercussão porque dá aquele sentido de que a religião em si, ela não é uma coisa 100% boa. Ela tem as suas falhas, ela tem os seus defeitos, e é esses defeitos, essas falhas que a gente tem que tomar cuidado. Então o perigo não é necessariamente a religião, mas as pessoas que conduzem a crença e disseminando para as pessoas que não conhecem uma falsa imagem do que é a religião, e o que acontece aqui vai gerar uma testemunha e as pessoas não vão seguir a Deus por isso. E o problema é justamente esse endeusamento das pessoas, né? Que acontece muito em algumas religiões, e uma pessoa, ela
consideram ela infalível e através disso, aquela pessoa, tudo que ela faz tem que ser seguido como exemplo. E esquece da verdadeira religião, do verdadeiro cristianismo, que é seguir a Jesus e não aos homens. Tipo, a gente não encontra nas escrituras nada falando que Deus criou religião. A gente tem um versículo lá em Tiago que vai dizer que a religião pura e imaculada é aquela que presta auxílio às viúvas, aos necessitados, é aquela que tem um relacionamento com Deus. Essa é a religião. Agora, se a gente for comparar esse parâmetro de religião bíblico, né, das escrituras com a religião vivida atualmente, nossa, é diametral. Não tem como comparar. Tipo, a religião que a gente vive hoje, infelizmente, ela tem um tingimento muito grande de falhas, de sincretismo, de dogmas que não são concernentes às escrituras, né? Aí tem um perigo na religião. Você pode ter uma religião como um ato de reconhecimento da sua crença, mas você não pode se tornar uma pessoa religiosa, porque isso vai mudar a sua personalidade, vai te afastar de Cristo também. Assim como Jesus falava para os fariseus, né? Pessoas que pegaram a própria lei, as próprias escrituras que eles tinham conhecimento na época, e pegaram aquilo e criaram coisas novas a partir deles mesmos, entendeu? Então é isso que nós temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje, para nós não sermos massa de manobra de pessoas. Pois é, massa de manobra é o ponto. Que, assim como acontece na política, como acontece em vários países, que aconteceram em vários países e infelizmente ainda acontece, é porque as pessoas, não na grande maioria, isso seria uma generalização, mas existem pessoas que não têm um conhecimento, infelizmente, pela precariedade brasileira, não tem conhecimento, a gente tem um acesso muito grande à informação, mas infelizmente tem pessoas que não têm os recursos para isso. E essas pessoas são facilmente manipuladas, porque lhes falta o recurso necessário para alcançar as informações. E essas pessoas que usam e abusam dessas pessoas são os demagogos, né? Por exemplo, se a gente for falar de Hitler, como citou aqui, Hitler ele foi o criador de uma religião. Para ele, os judeus, os negros, os homossexuais, as pessoas que eram diferentes da raça predominante, né, os alemães brancos de olhos azuis, tinham que morrer, entendeu? Então, as pessoas que não, que naquela época eu acredito ser uma época bastante humilde desse tipo de entendimento que a gente tem hoje, um entendimento mais humanista, mas as pessoas não eram tão humanistas naquela época. Acho que por isso que ele influenciou muitas pessoas, porque ele tinha um grande poder militar, ele tinha um grande potencial linguístico, e por essas razões ele conseguiu manipular muitas pessoas que não tinham acesso. Isso você pode ver também como perigo da religião, que ela vai aflorar um pensamento em você que você nunca teve, como o exemplo dos alemães, que não pensavam, não pensavam que tinha realmente uma raça inferior, mas que através da dialética, da influência de Hitler, ela foi aflorando esse sentimento e tornou perigosa. Isso que é o problema da religião. Como a gente citou aqui, por exemplo, o exemplo lá dos judeus missionários, é lamentável, porque eu junto com os meus amigos aqui, no meu caso, meus amigos, né, meus irmãos, eu já passei por muita igreja, já passei por muitas igrejas que tinham dogmas diferentes, conceitos diferentes, e graças a Deus eu consegui aprender com tudo, eu consegui aprender e reter o que é bom. Mas é complicado, por exemplo, você pega a Bíblia em casa, aí você começa a ler, eu vou folhear aqui, começa a ler lá Mateus, começa a ler Hebreus, começa a ler os livros do Novo Testamento a partir de Atos, você já vai ter uma visão diferente desse sistema religioso. Quanto mais você lê os livros do Novo Testamento, mais vai ter conflito. Sim, esses conflitos acontecem justamente porque as pessoas, elas vieram de um tempo que as pessoas eram manipuladas por falta de informação, e agora está tendo esse problema justamente hoje devido às redes sociais, a vídeos como esse, informativos que pessoas têm acesso, muitas vezes nem leem, mas têm acesso a vídeos como esse. Isso aflora o conhecimento deles, e através disso eles vão ler a Bíblia, vão pesquisar sobre o assunto, e aí acabam tirando suas próprias conclusões, e não conclusões doutrinatórias
a partir do que outras pessoas falaram. Isso acontece muito na escola hoje em dia, como a gente vê a escola sem partido querendo agir agora, tirando essa doutrinação que existe nas escolas, e tudo isso é muito importante, porque a gente precisa ver os dois lados da moeda. Isso não só na religião, na política, mas em tudo na nossa vida. É porque é assim que você consegue ter uma opinião, você vê os lados opostos e cria sua própria opinião. Mas também, em contrapartida, há um ponto específico que vai nos contrapor nesse momento, porque a religião, ela... Deixa eu ver se tipo, a gente mas pode... não dá pra continuar assim, Não, mas a gente pode... Não, é assim, o que a gente tá falando sobre religião, ela é de suma importância. Primeiro que foi o ponto principal que nos levou a estar gravando esse vídeo e vamos continuar gravando mais vídeos. A gente pretende passar muita informação e também contar com a participação de todos também, porque quando mais pessoas se unem na mesma ideia, a gente consegue causar uma grande revolução. E acho que é o que precisa na religião, né? Porque ela sofreu a evolução de Martim Lutero, veio Calvino, né? Também teve toda uma mudança de pensamento, de estrutura, mas se a gente for parar para analisar, não questionando a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela também tem muitos pontos positivos. Tem gente que mete a surra nos preceitos católicos, não, mas a Igreja Católica tem muito ponto positivo, assim como a Igreja Evangélica Protestante tem muito ponto positivo, os Testemunhos de Jeová, né, os Adventistas têm muito ponto positivo. Só que o problema é que as religiões, como eu vejo, é o seguinte: é como se tivesse pegado um balde de tinta e cada religião mergulhou um pouco o pincel, mas nenhuma delas realmente quis pegar o balde por inteiro. Então elas estão cheias de um pouco do que está escrito na Bíblia, mas estão enchendo, estão diluindo esse pincel com água do secretismo. Então é precisamos que nós voltemos ao Evangelho, fazer igual os puritanos, o Evangelho de fato, e puro, imaculável. Então a gente gosta. O sincretismo religioso, após o pós-modernismo, ele trouxe para as igrejas várias religiões, como se fosse todo o pensamento crítico da vontade de Deus, sendo que isso não deve acontecer. Você não pode mergulhar o espiritismo, as religiões afros, para juntar como um todo, como se fosse incluir todos os pensamentos, como se a religião fosse inclusiva. Isso não pode acontecer. A religião não é inclusão, é a vontade de Deus. Uma salada de frutas, né? Esse é o sincretismo religioso. E já aproveitando o assunto, falando sobre a revolução, quando a gente diz revolução, não é que a gente quer inventar um novo evangelho. A gente não quer chegar lá e inventar coisas. Não, a gente quer justamente reformar o evangelho antigo para a gente voltar aos preceitos que Jesus deixou depois da cruz. É importante, né? Porque eu não conheço tanta história e nem os próprios historiadores conhecem tanta história, né? Eles estudam, os paleontólogos procuram os vestígios e tal, mas o que eles fazem? Eles só montam, a cada vestígio que eles acham, eles vão montando uma linha, né, de pensamento, né? Então não tem ainda uma história tão sincronizada, tão didaticamente montada. Mas eu acredito que até o século III eles viveram-se um verdadeiro evangelho, porque depois da partida de Cristo lá, a Roma ainda estava sob o jugo de Israel ainda, Jerusalém, e eles tinham que se esconder para poder praticarem o evangelho. Não só sofriam perseguição do Império Romano, como também dos próprios judeus, que também não aceitavam aquela manifestação diferente que era a presença, a pregação de Cristo, né? Então, o que a gente tem que fazer é justamente retomar, aliás,
esse pensamento de que o Evangelho existiu e que ele existe, aliás, mas que a gente infelizmente está distorcendo com tanto secretismo, com tanta religiosidade. Caso que não saiu aqui. E o problema é que hoje em dia a gente acaba querendo centralizar as coisas, e o reino de Deus ele sempre foi muito ir de pregar o evangelho a toda criatura. Foi sempre uma coisa mais informal, foi uma coisa mais que a única forma deles, da reunião deles, de todos, era justamente uma celebração, onde as igrejas eram nas casas e não nos templos, megatemplos. Porque Deus não habita mais em templos feitos por mão de homem. Deus habita no nosso coração. E isso aí abre diversos assuntos, tanto como o batismo no Espírito Santo e outros assuntos que nós queremos tratar futuramente. É verdade. Então é isso. É isso, a gente... Aqui é um papo... Foi meio descontraído, a gente tá trazendo para vocês esse primeiro vídeo para que entendam o nosso ponto de vista. A gente não vai aqui só jogar pedras, mas a gente também vai tratar... E também tentar propor uma solução, ou pelo menos nos unirmos para a gente conseguir propor uma solução, né? Porque não é uma tarefa fácil. Revolucionar, mudar uma coisa que já está estabelecida há muito tempo não é fácil, mas eu acredito que com iniciativas como que a gente está tendo, como muitos outros estão tendo, a gente consegue fazer alguma diferença, né? Com certeza. Nem que seja algo pequeno mesmo, a gente consegue fazer. Com poucas pessoas. Com poucas pessoas a gente consegue. Então, se vocês têm alguma dúvida e alguma pergunta pra gente, é o primeiro vídeo, mas podem fazer perguntas pra gente aí, a gente vai estar no próximo vídeo sanando, tirando essas dúvidas de vocês, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço, é isso aí.